Olá, o nosso tema de hoje é o que fazer com o dinheiro sacado do FGTS inativo. Você já procurou saber se você tem direito a algum valor? Bom, nós vamos falar detalhes sobre isso com Clademir Salmoria, que é o diretor executivo do Sicoob Central Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está conosco e vai dar algumas orientações. Clademir, muito obrigada pela sua presença no RDTV. Eu que agradeço a toda a equipe do RDTV pela oportunidade, a todos os telespectadores e pela oportunidade de a gente estar esclarecendo a população, Lídice, em massa, aí, sobre esse momento muito importante para a nossa economia, em especial hoje falando aqui no nosso estado de Mato Grosso. Bom, vamos então já trazer aqui uma dúvida simples e frequente. Quem pode sacar esse FGTS inativo? Bom, todas as pessoas que possuírem contas inativas até a data 31/12/2015, né, a resolução 763, então, que é a medida provisória, ela traz, então, essa condição para todas as pessoas que tiveram dispensa por justa causa, ou também contas, né, inativas, aí no caso, que poderiam ser sacadas só acima de 3 anos, se não tivesse nenhuma contribuição pelo FGTS. Então, todas essas contas que hoje estima-se mais ou menos 18 milhões de contas, ela tem a possibilidade, então, dessas pessoas estar fazendo a retirada desses valores, e que, de uma certa forma, vamos dizer assim, ele vai interagir diretamente com a economia local e vindo uma maneira mais aí para ajudar a população nesse momento aí de recuperação da economia no nosso país. Então, quem pediu demissão não tem direito a sacar? Ele também, nessas contas inativas, que vamos colocar assim, né, até 31/12 deu essa condição. Mesmo quem pediu a pedido de demissão, até 31/12/2015, ele tem esse direito também. Então, é uma forma que o governo encontrou de estimular, né, a economia do nosso país. Nós estamos falando hoje de em torno aí de 43 bilhões de reais, e isso é um volume, vamos dizer assim, significativo para quem vem numa economia de recessão e de recuperação, como foi nos últimos anos, né, com o nosso PIB negativo e com uma expectativa de PIB positivo agora em 2016, mesmo baixo ainda. Então, isso é uma forma do governo fomentar. Então, essas pessoas também têm essa condição. Salvo ali são os recolhimentos a partir de janeiro de 2016. Esses não entram dentro dessa condição pela medida provisória. E também as pessoas que estão, vamos dizer assim, com a contribuição ativa. Então, essas pessoas não estariam, vamos dizer assim, tendo o direito, né, de usufruir desse momento que a medida provisória nos traz. É só importante ressaltar, então, que quem está com a conta ativa, ela continua tendo seu depósito. Um dia, se ela precisar, ela vai poder sacar esse FGTS, né? Perfeitamente. O recolhimento comum ali, né, de 8% sobre o salário do contribuinte, daí ele fica como uma reserva, que foi isso que foi constituído, né, o Fundo de Garantia lá na década de 60, para ser mais preciso, em 1967, que é um amparo ao trabalhador, né, quando ocorresse essa questão do momento da sua dispensa, ele ter uma reserva, vamos dizer assim, acumulada para que pudesse suprir as necessidades dele naquele momento ali de perda do vínculo empregatício. Bom, existe limite de valor para esse saque do FGTS inativo? Não tem limite de valores, né? Todos os valores que estão dentro dessa condição que a medida provisória traz, todos têm o pleno direito de fazer o uso desse direito que seria o saque. O que se tem, na verdade, são algumas questões dos correspondentes, né? Então você tem ali alguns mecanismos, né, ou meios de fazer esse saque. Por exemplo, nós temos aí as casas lotéricas, nós temos as próprias agências da Caixa Econômica Federal, nós temos também a questão dos autos atendimentos. E é uma condição especial, aí se diria assim, para quem é poupador, ou seja, que tem conta de poupança ou conta corrente. Esse tem a condição, então, a premissa do crédito direto nessas contas, facilitando ainda mais a vida no caso aí das pessoas que estão dentro dessa condição. Bom, Clademir, vamos falar, acho que algo que interessa a muitos, né? O que fazer com esse dinheiro? Que a gente já tem visto aí, inclusive propagandas, né, de comércio, de empresas financiadoras, né? Aplique seu FGTS, utilize seu FGTS para isso, para aquilo. O que você orienta para a pessoa que sacar esse dinheiro, mesmo que seja pouco? Qual é, assim, o principal uso para o FGTS? Bem, Lídice, como vamos dizer assim, a primeira questão que a pessoa leva é a questão da dívida, né? Pagar dívidas. Com certeza, esse volume que nós temos hoje à disposição, a pessoa que tem uma dívida acumulada, o primeiro momento dela é fazer o saneamento dela, ou total ou parcial, né, dessa dívida.
Por outro lado, nós temos as pessoas, vamos dizer assim, que têm uma condição de controle um pouco maior financeiro, que então são pessoas mais conservadoras e tudo mais. Essa pessoa tem a condição então de aproveitar esse momento para fazer uma reserva para ela. O importante nesse momento é ela conhecer o perfil de investidor dela. Então a gente tem aí algumas maneiras, né, vamos dizer assim, algumas ferramentas que seria, vamos pensar, por exemplo, a poupança, que é um modelo mais tradicional, os recibos de depósito, que é lastreado via o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que isso faz um lastreamento mais ou menos na economia, e tem também para aquelas pessoas, vamos dizer assim, que às vezes quer ser um pouco mais agressiva, né, com um perfil mais arrojado de investidor, aí ela tem sim na questão dos fundos de investimento. Mas em tese são assim os principais modelos, né, de investimento, mas temos também um muito importante que é a previdência. Né? Então as pessoas que pensam um pouquinho já a médio e longo prazo, ela tem essa condição também que são as previdências. Se a pessoa está pensando num cenário de, principalmente que nós vivemos, né, nesse momento da reforma da nossa previdência, que está sendo, vamos dizer assim, bastante debatida, e eu acredito que vai ser um tema aí de muita notoriedade nesse período que nós estamos passando, em especial nesse exercício, mas a previdência dá a condição também da pessoa que queira se preservar um pouquinho mais para o seu futuro, né, cuidar. Então, é um outro modelo de investimento possível, só que esse com uma característica um pouco mais pontual, que a pessoa tem que pensar a médio e longo prazo. Nós não estamos falando de investimento a curto prazo. Então, nós temos que pensar isso realmente como uma reserva futura, ela com uma previdência como é o modelo complementar, né, da sua aposentadoria, coisa assim. E aquela que tem condição também nesse modelo é a possibilidade de dedução no imposto de renda até 12% do valor da sua renda anual. Nesse caso da previdência, a pessoa, digamos que ela receba um dinheiro do FGTS inativa, então ela aplica esse dinheiro, mas depois ela vai ter que ficar fazendo aportes financeiros, né, para ela manter esse plano de previdência privada? Sim, ela dentro de um modelo de simulação, ela pode usar ali essa simulação para definir mais ou menos qual é a renda que ela gostaria de ter no período de sua saída e pelo período de contribuição também. Então você vai lá planejar 5, 10, 15, 20, 30 anos e esse recurso especial das contas inativas da FGTS, ela pode usar ele como um aporte. E além das contribuições, como você já disse, as contribuições mensais, que é importante nós pensarmos em numa previdência, né, que seria complementar ao que nós temos no modelo tradicional hoje no nosso país. Agora, uma outra questão também. Digamos que a pessoa ela seja correntista, até da própria Caixa Econômica, e ela vai receber esse dinheiro direto na sua conta. Se essa conta estiver negativa, a pessoa já estiver no vermelho, o banco, a instituição financeira, ela pode descontar e já utilizar esse FGTS inativo que vai cair na conta para descontar essa dívida que o correntista tem? Em tese, se for uma conta corrente, isso vai ocorrer. Mas o grande objetivo do governo não é esse. Também ele pode ser usado para saldar os seus débitos, vamos dizer assim, as suas dívidas. Mas eu acredito que de tudo se tem um bom senso deles. Então, dentro de um cenário desse que você está colocando, nada mais importante que, se ocorrendo esse fato, que o cliente tenha oportunidade, no caso a cooperativa não é beneficiária nesse momento, mas ele tem a oportunidade de estar indo sentar com o seu gerente, com o atendente, né, buscar essas informações, porque isso pode ocorrer, mas não quer dizer que isso vá se prevalecer. Então eu acredito que num momento e num cenário desse, numa situação dessa, deve sempre imperar o bom senso, que é a questão de você entender qual que é o volume, qual que é o valor, quais que são as condições que aquele cliente está passando naquele momento, até porque ele pode utilizar isso para uma renegociação ou uma repactuação da sua dívida, daqui a pouco tendo uma condição de melhor favorabilidade dele fazer uma adequação, de repente o valor que ele vai comprometer daqui a pouco de uma parcela, ou até mesmo, às vezes uma pessoa estava sem uma expectativa de sanar aquele débito, então ele pode se tornar uma possibilidade. Mas eu acredito que ocorrendo esses fatos, se vai e deve, eu imagino assim, que sempre imperar o bom senso, né, numa negociação como qualquer outra. E nada mais para uma instituição financeira também, essa é uma oportunidade dela estar trazendo, né, o seu cliente, no nosso caso, o nosso associado, para mais perto e de fato sendo um instrumento dele
para administrar e fazer a gestão dos seus recursos. Até aproveitando, acho que é importante esclarecer, né? Você é diretor, você está falando aqui como um consultor financeiro, mas é diretor executivo de uma instituição financeira que é cooperativa, né? E há diferenças muito grandes, né? De taxas e de juros dos bancos cooperativos em relação aos bancos convencionais, né? Pode explicar um pouquinho para a gente aí, para o internauta compreender, porque às vezes também é um momento de ele repensar a sua vida financeira em geral. Muitas vezes a pessoa, ela olha ali, ela vê que ela está pagando juros altíssimos e que ela pode, de repente, fazer uma reformulação financeira e partir, por exemplo, para uma opção mais rentável ou que valorize mais, né, o valorize mais como cliente, né? Sim, Lídice, é oportuno a gente ter essa condição de estar trazendo um pouquinho. O cooperativismo, na verdade, ele é uma grande ferramenta da sociedade, Lídice, que ainda não é tão difundido. Eu diria que nos últimos 10 anos ele tem alcançado uma visibilidade muito grande, sendo uma grande alternativa para a sociedade. Nós temos alguns exemplos, alguns países como os Estados Unidos, Alemanha, Holanda, né, que são extremamente difundidos o cooperativismo no país, e isso faz uma diferença muito grande. No nosso país, em especial, o cooperativismo nos últimos 10 anos, como mencionou, ele vem ganhando uma força muito grande. E a diferença básica, vamos dizer assim, premissa, a gente coloca já pelo tratamento no relacionamento. Enquanto uma instituição tradicional, pública ou privada, né, bancária, você tem apenas um ato que é a relação comercial. No cooperativismo, você tem a possibilidade e exerce dois grandes papéis. O papel de usuário e o papel de dono. A partir do momento que você se associa a uma cooperativa, você passa a ser dono daquele negócio. E um dos conceitos mais importantes que nós preservamos é esse fato do relacionamento, o atendimento, porque ali você está fazendo uma tratativa, não desmerecendo nenhum usuário, mas com maior importância ainda, o seu associado, que ele é o verdadeiro dono do negócio. Então ele tem que atender as normas, os regulamentos que o mercado e as nossas entidades reguladoras, como o Banco Central, nos coloca, mas ele busca, né, essa ferramenta que é o cooperativismo, muito importante para socialização, para bancarização. Hoje nós estamos falando de mais de 200 cidades, o sistema Sicoob atende, onde não tem nenhuma outra instituição financeira. E ela está lá presente, então dando uma condição de fazer essa bancarização, né, fazer essas pessoas, a integração desses membros da sociedade, né, para que eles possam ser assistidos, né, pela uma instituição financeira, no nosso caso, uma instituição financeira cooperativa. Hoje é fácil abrir uma conta num banco cooperativo? Sim, é muito simples e muito comum. A grande diferença está que você tem que fazer um aporte inicial ali como associado. Então hoje nós estamos falando aí de coisa de R$50 para iniciar, então não é nada, algo tão assim significante que nenhuma pessoa possa ter acesso. E geralmente essa contribuição inicial, que é dele, né, nós chamamos isso de cota capital, é um recurso que fica dele ali, depois ele vai ter as remunerações de juros pagos ao capital anualmente, a possibilidade dele participar das sobras que a cooperativa exercer durante o período do exercício. Então nós findamos agora 2016, nós estamos no momento de março e abril, que são momentos das assembleias. E esse é o momento onde nós estamos reunindo os nossos associados, e ali eles estão discutindo, né, quais que são os passos futuros da sua cooperativa, qual que é o destino que nós vamos dar para aquele recurso que foi gerado de sobra. Então, bem diferente do modelo de capital, vamos dizer assim, onde o resultado, vamos simplificar, ele iria ali para meia dúzia de acionistas. E um ponto importante do cooperativismo, Lídice, é que toda a riqueza, ou todo o resultado gerado, ele fica localmente. Então isso começa a fazer uma grande diferença para a sociedade. Não desmerecendo nenhum modelo, né, tradicional, como já falado, mas ele faz parte do nosso contexto. E a cooperativa, ela traz essa condição. Tudo o que ela gera de resultado fica localmente. Então esse é um modelo que, mesmo que as instituições financeiras públicas ou privadas quisessem adotar, ela por lei e legislação não permite. Não poderia. Então o cooperativismo dá essa condição a mais aí para a sociedade, e no Brasil tem se despontado muito nos últimos 10 anos, e nós temos tido belos cases, como o caso do Sicoob. Hoje ele está presente nas 27 unidades da federação. Isso é muito importante, né? Que é uma ferramenta, um instrumento a mais para a sociedade. Que ótimo. Clademir, para a gente encerrar, o FGTS Inativo, ele tem um calendário para as pessoas sacarem, né?
Agora a gente sabe que quem nasceu em janeiro e fevereiro pode sacar agora em março. Onde que a pessoa pode fazer uma consulta, procurar saber se ela tem saldo a sacar? A gente sabe que as agências da Caixa estão fazendo plantões, mas tem algum outro meio também? Sim, nós temos pelo site da própria Caixa, né, que é o www.caixa.gov.br/contas inativas. Ali você tem a condição de acessibilidade, buscar as informações. E por três números, né? Você tem através do seu CPF, o NIS ou o PIS. Então é importante você ter em mãos esses dados, ali, sua carteira de trabalho, para você estar fazendo essa consulta. Então esse é um mecanismo. O outro é o próprio 0800 que a Caixa disponibilizou, né, para toda a sociedade, que é o 0800 726 2017. Então esse número ali com as mesmas 3 dados, né, você ter em mãos ou CPF, ou NIS, ou PIS, ele te dá uma condição e já te expõe ali se você tem alguma conta nessa condição aí que atenda a resolução 763, que são das contas inativas, até 31/12/2015, e ele já te informa. Se você tem também a questão de ser um correntista ou poupador, você vai ter a outra condição que já vai o crédito direto para lá. E pode ocorrer também de você não ter êxito ou ter sucesso nesse momento da consulta. Então você tem a condição aí, uma terceira condição, de vir estar indo qualquer agência da Caixa Econômica para que você possa estar buscando essas informações e de preferência que você leve algum comprovante que você teve de trabalho com alguma empresa. Então isso pode fazer uma diferença. Pode ser às vezes um dado simples, um nome de solteiro com casado, uma data de nascimento que esteja irregular, ou um determinado dado da empresa, então ele pode lá estar constando como inconsistente. E você fazendo isso, você vai ter a condição então de estar levando e se facilitando disso daí. Sabemos que a Caixa, a princípio, divulgou aí 4 sábados de atendimento, que foi o primeiro no último dia 11, agora sábado passado, e tem mais 3 sábados que ela pretende estar aberta até a data final, que é 31/7/2017. Então isso é importante nós gravarmos essa data, porque não precisa ter essa correria, às vezes desenfreada, para fazer esse saque. Então nós temos até 31/7/2017, mas é importante frisarmos que após essa data a pessoa não terá mais direito a esse saque. Então, Lídia, isso é muito importante, que as pessoas fiquem atentas, se programem em relação a essas datas, né? E como você mencionou, nesse primeiro momento, janeiro e fevereiro, que iniciou o pagamento na última sexta-feira, no dia 10 de março. Nasceu, né? Em janeiro e fevereiro, tem aniversário aí nesses 2 meses, então já pode sacar em março, né? Perfeitamente, e assim sucessivamente. A próxima etapa agora vai ser março, abril e maio, que inicia a partir do 10 de abril, e assim sucessivamente, se encerrando até 31/7. Então é importante, né, mais uma vez frisar aí, que não deixe de passar essa data. E outra informação que a Caixa tem disponibilizado nas redes sociais, os meios de comunicação, é que ela está fazendo um atendimento específico das 9 às 11 da manhã para atender a sociedade, né, esse contribuinte que busca essas informações em relação a contas inativas. Então, mais uma oportunidade. O grande feito disso, acho que nós podemos tirar ali, é o fomento da economia. Sim, com certeza. Nós estamos falando aí nessa primeira etapa de cerca de 6 bilhões a nível nacional, e um número ainda não exato, mas aproximado, estima-se aí mais de 700 milhões nesse período de contribuição dentro do estado do Mato Grosso. Olha, então, que ótimo, né? Isso para quem está aí no mercado, né, no momento de recessão, de recuperação, como nós costumamos dizer, isso é injeção na veia. Né? Então, o comerciante... Todos podem se beneficiar, com certeza, né? Toda a sociedade. Momento, né? E nós vamos ter os diversos modelos aí, oportunidades, né, das pessoas estarem, um momento de saneamento das suas dívidas, um momento de fazer seus investimentos, como nós falamos, mas é importante que a sociedade conheça, e aí vocês fazendo um papel muito importante, que é a comunicação, então aí está trazendo essa oportunidade para todos os seus telespectadores, ouvintes, os internautas, né, que possam estar acessando. Está ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, desde pela oportunidade, e o Cicobi fica à disposição, e nós estamos à disposição de vocês e de toda a sociedade. Muito obrigado.
Nós conversamos com Clademir Salmoria, diretor executivo do Sicoob Central Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, trazendo dicas aí importantes sobre a utilização do FGTS inativo e também as informações gerais, né? Quem pode sacar, qual o valor, aonde. Então, aproveite para passar para os seus amigos essa entrevista. Vale a pena, tem tantas opções para você fazer essa pesquisa. Se você acha que você não tem direito, não tem problema, faz a pesquisa. De repente você nem sabe e tem lá um dinheirinho guardado para você sacar, hein? É até o final de julho, então não perca esse prazo. É só compartilhar a entrevista entrando no site RD News, na RD TV ou lá no canal do RD News no YouTube. A gente se vê na próxima.